pouco da sua história e você pode começar dizendo seu nome e sua idade também. Meu nome é Edson Geraldo Trevisan, tenho 55 anos, tá? E como é que foi a sua infância? Você é daqui de São Paulo, de onde é que você vem? Então, a minha infância, eu sou paranaense, tá? Sou de Moreira Salles, Paraná. E a minha infância eu fui criado na lavoura, no sítio, tá? Uma dificuldade danada, mas a gente venceu aí a batalha. E você começou a trabalhar com quantos anos? Na verdade, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Com 12 anos de idade, eu já ajudava em uma casa de carnes, eu era açougueiro, tá? Com 12 anos, eu já trepava no banquinho, já desossava boi, tá? Fui aprendendo ali. E o meu início foi esse, foi casa de carnes no setor de açougue. Você estudava também? Estudava, nessa época eu estudei. Depois morava na cidade nessa época, aí depois meu pai foi morar no sítio, aí nós fomos para o sítio, aí eu tinha uma dificuldade muito grande para ir na escola. Eu fiz o primário, na época era o primário, né? Hoje é o fundamental, né? Fundamental. Então, e eu fiz o primário e depois eu andava 10 quilômetros de bicicleta para ir na escola. Era uma dificuldade muito grande, mas a gente teve que encarar isso daí. E o meu primário da época eu fiz numa dificuldade muito grande. Tá? Você conseguiu terminar os estudos? Não, eu terminei já depois de casado, depois que eu estava trabalhando, eu trabalhava numa empresa e os funcionários tiveram um incentivo para que fizesse o segundo grau, entendeu? E aí os funcionários, quem aceitou a proposta, voltou para a escola, mas eu só fiz isso aí porque depois eu não fiz mais. E hoje eu me arrependo de não ter encarado isso com mais precisão. E você estava trabalhando no quê? Então, nessa indústria, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava em um restaurante, tá? Fazia preparos de carne e depois fui me envolvendo na cozinha e acabei gostando da Max, entendeu? E foi muito difícil para mim, foi uma dificuldade muito grande, mas eu sabia que isso ia ser importante para mim e para famílias, entendeu? E na época, foi nos anos 90, na época cozinheiro estava em alta, que era uma profissão que estava crescendo muito, e apesar que hoje a profissão de cozinheiro ela não está tendo muito valor, não está tendo assim tem muita gente trabalhando de cozinheiro, mesmo que a pessoa não é formada, entrou de ajudante, acabou aprendendo ali e a profissão ela está ficando com os empresários, a procura está maior do que a oferta do empresário, então o salário de cozinheiro hoje está achatada e o cozinheiro, para ele conseguir um bom salário em um restaurante hoje, ele tem que entrar no restaurante ali humilde, ir trabalhando e ir conquistando o seu espaço, porque você jamais vai chegar no restaurante, eu sou chefe de cozinha, eu já vou entrar como chefe de cozinha ganhando um salário bom. Não, hoje não está assim, porque a procura está muito maior. Então os patrões oferecem R$1.500 para uma vaga de restaurante, vai ficar uma fila enorme de gente querendo trabalhar por esse salário. Atualmente você se encontra trabalhando como cozinheiro, né? Sim. E você acha que você conseguiu conquistar esse espaço de alguma maneira? Olha, eu ainda tenho muito para fazer na cozinha. Eu às vezes penso até em parar, porque a cozinha ela é de um estresse muito grande, tá? É um estresse, é uma pressão o dia todo. E a gente já com 55 anos de idade tem hora que fica pensando, eu não vou aguentar isso,
entendeu? É uma pressão muito grande. A gente, a hora que pensa, é pra gente nova, aí vai ver, entra as pessoas novas, não aguentam, sai por causa da pressão, por causa da correria, a exigência que é uma cozinha, entendeu? Você tem que ter muito cuidado, a responsabilidade de um cozinheiro, ela é muito grande. E tem hora que eu tenho vontade de pegar, entrar numa escola e aprender outra profissão por causa da minha idade, entendeu? Por motivo mesmo da minha idade, que com os problemas do país que está agora, da economia do país, esses problemas de aposentadoria que o pessoal fica resolvendo e cada vez adiando mais, eu acho que para um cozinheiro trabalhar numa produção de cozinha com 65 anos de idade, acima de 60 anos é muito difícil. Tem hora que a gente pensa até de arrumar uma outra profissão. Entendeu? Na sua infância, você tinha incentivo dos seus pais para poder estudar e crescer? Não. Não? Não. Meu pai, principalmente, até me emociona. Meu pai, se eu falasse para ele assim, pai, eu não vou ir mais na escola, não. Ele ia bater nas minhas costas e falar, não precisa de estudar, né? Não, para que estudar? Meu pai, a minha mãe, coitada, também veio dessa geração que os pais não incentivavam os estudos, principalmente as pessoas que moravam na lavoura, no sítio, fazenda, que eles tinham os filhos, que os filhos eram para ajudar no trabalho da lavoura, entendeu? Então eu não tive incentivo do meu pai. Eu fiz o primário, eu não sabia o que era faculdade, entendeu? Como que uma pessoa chega a ser um médico? Depois, quando eu comecei a entender as coisas, que eu casei muito jovem, eu casei com 20 anos de idade, aí as coisas já foi ficando muito difícil. Eu tinha um sonho, o meu sonho era ser jornalista. Eu tinha um sonho de ser jornalista, de ser um locutor de rádio, de trabalhar no rádio, cheguei até a trabalhar, ter alguns contatos com o rádio, você entendeu? Só que o próprio casamento, os filhos me levaram para outro lado, que eu tinha mesmo que trabalhar. Eu poderia até tentar conciliar as duas coisas, trabalho e estudo, mas eu não tive incentivo. Se eu tivesse tido esse incentivo de quando eu era menino, era diferente. A minha personalidade ia ser outra, entendeu? Só que já fui estudado e os funcionários tiveram um incentivo para que fizesse o 2º grau, entendeu? E aí os funcionários, quem aceitou a proposta, voltou para a escola, mas eu só fiz isso aí porque depois eu não fiz mais. E hoje eu me arrependo de não ter encarado isso com mais precisão. Você estava trabalhando no quê? Então, nessa indústria, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava em um restaurante, tá? Fazia preparos de carne e depois fui me envolvendo na cozinha e acabei gostando da profissão e acabei estudando. Fui para o Senac, Águas de São Pedro, fiz o curso para cozinheiro e segui na profissão de cozinheiro. Até hoje? Até hoje trabalho. Você viu que teve alguma oportunidade para não ter conseguido fazer uma faculdade, alguma coisa assim? Sim, lógico, eu tive oportunidades que se eu tivesse estudo, se eu tivesse uma faculdade, nossa, eu estava super bem hoje. Eu tive oportunidade de trabalhar como cozinheiro no navio, só que eu não tinha estudo, não tinha o estudo que eles precisavam, entendeu? Que eles exigiam. Eu tinha que ter inglês, entendeu? Eu tive uma oportunidade de trabalhar no navio. Eu tive uma oportunidade de trabalhar em um hotel na Argentina também. E às vezes sempre era barrado por esse motivo, por falta de estudo, por falta de escola, faculdade. E durante essa trajetória, você fazia um curso de cozinheiro no Senac? Eu fiz Senac, Águas de São Pedro. Você teve que tipos de dificuldades? A maior dificuldade que eu tive quando eu fiz o curso em Águas de São Pedro
foi que eu já era casado e na época eu já tinha 3 filhas, entendeu? E minhas filhas todas pequenas. Eu nem, às vezes, se eu fosse levar pelo lado da razão, eu não podia nem ter ido fazer esse curso, porque eu ficava muito tempo longe de casa, eu ficava às vezes até 15 dias, ia na minha casa, ficava um dia, depois já voltava para a escola de novo, que lá no Senac é assim. Você que faz o curso no Senac, para cozinheiro, você tem que ficar lá, porque você trabalha na cozinha, você tem a teoria à noite e a prática no outro dia. Então você fica o tempo todo no Senac, estudar depois já de terminar os estudos mesmo, já tinha mais de 30 anos, quase 40 anos já. Você tem irmãos? Tenho. Eu tenho abaixo de mim 6 irmãos. E eles também tiveram esse caminho? Mesma coisa que eu. Não estudar, nenhum fez faculdade, tá? E eu sempre, quando eu converso com eles, eu sempre falo. Foi falta de incentivo dos pais e o lugar que a gente morava no interior do Paraná, que para você fazer uma faculdade você tinha que vir em Maringá, Umuarama, que era, sei lá, 7 horas de viagem, entendeu? Então era muito difícil para a gente. Os pais da gente não tinham condições. E a gente também não tinha na cidade pequena que a gente morava um emprego com estrutura para você ganhar dinheiro, para você sair e ir para uma faculdade, entendeu? Ganhava-se muito pouco. Quando você veio para São Paulo, você construiu sua família aqui, né? Sim. Quantos filhos você teve? Ó, eu tive um filho que é a mais velha, a Maica, foi do Paraná. E depois eu vim para Mogi Mirim, interior de São Paulo. E tive mais 2 filhas, a Maiara e a Mayla. 2 São Paulo e uma Paraná. Elas estudaram? Então, a Maica as 3 fizeram o 2º grau, mas nenhuma teve interesse de fazer faculdade. A Maiara até teve interesse de fazer faculdade, mas por problemas financeiros ela não fez. Mas foi assim, a Mayla, a gente falava para ela, eu não quero fazer faculdade não, eu não quero estudar. A Maica foi a mesma coisa. Foi porque não quis mesmo, que não teve interesse em fazer faculdade. Não foi falta da gente falar, da gente insistir para fazer. Também casaram muito novas e acho que foi isso aí que atrapalhou um pouco. Você acha que o governo, ou o que deveria ser feito para melhorar as oportunidades de educação, de trabalho no país? O que falta? Então, eu voltando um pouco lá atrás, na minha época de escola, das minhas irmãs, a gente não tinha muito apoio do governo, entendeu? Hoje não, hoje as crianças que fazem um pré, o governo dá material, dá uniforme, comida na escola. Na minha época, no interior, não tinha essas coisas, entendeu? Não tinha. Eu acho que hoje já melhorou muito, viu? Se eu vou falar, se eu tiver dos anos 70, 80 para hoje, melhorou muito, mas melhorou muito mesmo. Eu acho que, lógico que precisa melhorar ainda mais, né? Principalmente as escolas públicas, faculdade, deveria as pessoas terem um acesso. Hoje o acesso à faculdade é restrito, né? Porque o aluno tem que estudar muito para conseguir uma vaga numa faculdade, ele tem que se dedicar demais. E eu acho que deveria ter mais oportunidade, ter mais faculdades para a pessoa terminar o colegial e já entrar numa faculdade, uma faculdade pública e uma faculdade com uma faculdade bem preparada, entendeu? Então eu acho isso. E você conseguiu realizar todos os seus sonhos? Ou você, quando era criança, tem algum sonho que você ainda gostaria de realizar? Olha, eu sou uma pessoa que eu não tenho muita ambição, entendeu? Eu sou uma pessoa que sempre trabalhei,
mas nunca pensei, eu vou guardar dinheiro para isso, eu vou guardar dinheiro para aquilo. Eu não tenho ambição, é uma coisa, sabe, que você tem dentro de mim. Eu não dou muito valor às coisas materiais. É muito bom acontecer na vida da gente, a gente vai conseguindo, mas eu não sei, eu não me cobro isso, eu não consigo me cobrar, entendeu? Eu não consigo me cobrar, então, não sei, eu não sei nem te responder isso. Quando você era criança, você tinha tipo alguma coisa, eu quero ser isso quando crescer, talvez de profissional, Eu pensava em ser radialista, eu tinha muita vontade de ser radialista, de ser um jornalista, entendeu? Tem hora que eu paro até hoje e falo, acho que vai dar tempo ainda, viu, fazer alguma coisa, entendeu? Mas era isso. E casar, me casei, tive os filhos, que eu tinha muita vontade de ter filho, depois o primeiro casamento não deu certo, o segundo, sou muito feliz pelo segundo casamento. E hoje você vê como que as pessoas têm influência na vida da gente. Como, voltando um pouco lá atrás, como eu estava falando, que meus pais não me incentivaram, não influenciaram muito na minha vida. Meus pais não teve influência nenhuma na minha vida, você entendeu? Eu não segui o exemplo, por exemplo, do meu pai. Meu pai era uma pessoa que bebia, que gostava de bar, e eu não, eu fui diferente. Então, e hoje, eu estou com a Raquel, né? E eu vejo muitas coisas nela que eu paro, eu sou influenciado por ela. Ela estudou, ela conseguiu. É hoje que eu vejo a falta que me fez isso, entendeu? Mas nunca é tarde. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar assim para quem tem escola, quem tem oportunidade de entrar numa faculdade, de estudar, quem tem as coisas? Olha, a mensagem que eu deixo pela minha experiência é que ela seja avante, vá em frente, que ultrapasse barreiras, que enfrente, mas vá estudar. Porque hoje, antigamente até que talvez não tinha muita importância, mas hoje, se você não tiver estudo, hoje você não consegue mais nem serviço para cozinheiro, entendeu? Se você não tiver um estudo legal hoje, se você for trabalhar, se ingressar numa empresa de faxina, você tem que ter o fundamental, qual que é a outra? Fundamental... Ensino médio. Tá. Ensino médio. Se você não tiver ensino médio, você não consegue nem entrar numa empresa assim. Está muito difícil mesmo. Então, terminou o ensino médio, vai estudar, vai procura, faça o que for possível para estudar. Essa é a mensagem que eu deixo. Persistência, você tem que ser persistente e correr atrás do seu sonho. E esse sonho você vai só realizar se você for para uma escola, senão você não consegue. Então é isso. Obrigada.